deixou água aqui, eu vim tomei. E aí agora eu estou perguntando se a água é minha, né? Queridos, eu estava comentando que eu já sabia que eu ia trazer a palavra hoje, né? E eu tinha separado antes de viajar. Aí eu comentei com os meninos, não, mas eu vou pregar algo. E o Senhor falou tão assim, os irmãos vão entender no finalzinho porque que eu fiquei meio assim, né? Senhor, fala, né? Fala, Jeová. Aí o Senhor está falando primeiro com você, né? Que é assim, Deus fala primeiro com a gente, né? Não adianta a gente querer vir aqui pregar e falar, é para você. Não, a palavra do Senhor é para nós, né? A todo tempo, a todo minuto, o Senhor nos fala, o Senhor nos adverte, o Senhor traz paz aos nossos corações, o Senhor corrige, esse é o nosso Pai. O Pai, né, corrige aquele que ama. E eu fico feliz com a correção de Deus. Feliz assim, na hora que nós recebemos, nós entristecemos. Mas depois nós paramos e pensamos, nó, é para a glória de Deus. Mas não fique triste aí não, porque eu não vou aqui falar algo para correção não, tá? Podem ficar tranquilos. Pai, esta é a tua palavra e nós somos teus servos. A tua palavra por si só, ela já fala aos nossos corações. Mas, ó Pai, permita-me nesta noite falar, compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que meus irmãos possam receber, que tenham um coração receptivo à tua palavra. Que possam, meu Deus, ouvir, ó Pai, e colocar em prática, Senhor. Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, que cai por terra em nome de Jesus. Que ninguém saia daqui com dúvida, ó Pai, mas que possa sair daqui levando aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós sabemos, ó Pai, que a tua presença é viva neste lugar. Nós sabemos que o Senhor já está aqui. O Senhor está conosco. O Senhor já está operando maravilhas. Então, ó Pai, que nenhum que está aqui saia sem, ó Deus, entender o teu propósito na vida dele. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler apenas 3 versículos. O primeiro se encontra em Mateus 6, o verso 11. Mateus 6, verso 11. É pequenininho, né? Ele fala assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O Mateus 6, a partir do verso 9, fala sobre a oração dominical. E quando Jesus fala, o pão nosso de cada dia, é uma continuação do sermão no monte. Ele está ensinando os seus discípulos a caminhada. Então, ele está ensinando os seus discípulos a ter confiança nele, a pedir, porque ele é a fonte. Então, ele está aqui mostrando para os seus discípulos, olha, pode me pedir o que quiseres. O pão nosso de cada dia, eu vou dar a vocês. O meu Pai Celestial está liberando para vocês. Não vai haver o quê? Necessidade. Basta pedir. É ligação direta. Você pede e recebe. É isso que Jesus está falando. E aqui no texto, aqui, é interessante que Jesus fala para aquela época e para a nossa época também. Porque muitas vezes nós olhamos para a Bíblia como passado. E quando precisamos de aplicar as palavras dele no presente, não, mas Jesus falou naquela época. Aqui não. Ele continua falando, dai-nos hoje, né? O quê? O pão nosso de cada dia. Dai-nos o sustento, dai-nos o alimento. E numa época em que Jesus, nessa época, uma das maiores das preocupações era o sustento, porque ali não havia muita necessidade, não havia muita condições para as pessoas adquirirem as coisas. Não é como hoje, né, gente? Hoje, nós reclamamos da vida, mas nós temos, assim, facilidade para tudo. Eu fico imaginando Paulo pregando o Evangelho. Como ele andou. Hoje, você pega um avião, no instantinho, você está aí onde precisa. Então, naquela época, as coisas eram muito difíceis. E Jesus estava falando, olha, não precisam se preocupar. Não
preocupem com o pão, porque o pão nosso de cada dia já foi liberado para vocês. Mas eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite para o que diz em Isaías. Isaías 55, o verso 2. Nós precisamos entender que toda a nossa provisão, tudo aquilo que nós precisamos, para vivermos neste mundo, é só pedir. Nós precisamos entender que o Senhor nos dá recurso para que essas necessidades nossas sejam supridas. É o alimento, é a veste, é o trabalho. Porque nós temos que entender que muitas vezes a pessoa quer ganhar, mas não quer trabalhar. E a palavra fala que o trabalhador é digno do seu salário. Se você não trabalha, você quer receber o quê? É isso que a palavra fala. E eu acho interessante que a palavra, nós queremos ler só aqueles versículos que nos chamam a atenção. O Senhor vai me dar, libera, eu tenho direito, mas nós não paramos para refletir no que a palavra nos ensina, a como andar, a como pedir e o que pedir. A própria palavra fala que nós não sabemos nem o que pedir. E muitas vezes nós não sabemos nem quando estamos com fome. Porque eu falo por experiência. Esses dias eu estou com um probleminha no estômago e dá aquela dor no estômago, eu acho que é fome. Mas não é fome. Aí eu vou lá e como alguma coisa e dá aquela dor de novo, porque não é fome. Aí eu fiquei meditando, eu falei assim, gente, olha só, a gente não sabe nem a hora que a gente está com fome, mas parece que está pedindo comida, mas não é comida. Então, o que Jesus está ensinando? Que Ele é a provisão, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Mas olha só, quando nós lemos em Isaías 55, verso 2, diz assim, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Há uma outra tradução que diz o seguinte, lá fala de gordura. Fala de gordura. O que é a gordura? Não é aquela gordurinha da picanha que nós saboreamos, não. Essa gordura aqui é uma gordura boa. É uma gordura de prosperidade. Então, o Senhor nos dá o que? A prosperidade. E muitos entendem que a prosperidade é o que? Ser rico. E não é isso. Isaías está falando ao público, aqui ao alvo, onde os israelitas que estavam retornando do exílio, né, babilônico, ele está instruindo, ensinando o povo a buscar a Deus, a caminhar com Deus. Ele está falando aqui, quando nós lemos a partir do 55:1, ele está falando da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Então, ele está dando instrução ao povo. Então, ele diz o seguinte, olha, buscai primeiro o que é o reino de Deus, né? Mais à frente nós vamos ver. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Aí você me diz, mas você não falou lá que o Senhor Ele é o provedor, Ele que nos dá o alimento que nós podemos pedir? Sim, mas muitas vezes nós pedimos Deus algo para satisfazer uma necessidade que não é o pão, o alimento. Às vezes é um trauma, às vezes é uma carência, às vezes é uma dificuldade financeira que a pessoa passou por muito tempo, desde pequena. Então, quando ela cresce, ela amadurece e começa a trabalhar, ela sente, eu não vou passar falta, então eu vou trabalhar, e acaba esquecendo da família, esquecendo daquelas pessoas que o rodeiam, e acaba esquecendo até do reino, porque a preocupação é o quê? É em ganhar para satisfazer uma necessidade que ela precisa. E o que nós precisamos entender é o seguinte, o pão é o alimento que Deus nos dá. Agora, as carências que precisam ser supridas é com Jesus. E Ele tem esse poder para suprir. É diferente do pão.
É diferente de quando eu peço pão e quando eu preciso, porque muitas vezes eu tenho que ganhar para mostrar para o outro o que eu tenho. Eu tenho que ter um carro chique. Gente, aqui, ó, não tenho nada contra em ter um carro do ano, em passear, porque a própria Bíblia diz o seguinte: quando Deus criou o mundo, Ele criou em 6 dias, no 7º Ele descansou. Então, nós precisamos do descanso. Mas tudo com exagero sai de fora dos padrões bíblicos. E muitas vezes as nossas feridas, traumas, carências, precisam ser trabalhadas. E nós não trabalhamos, nós tentamos supri-las com bens financeiros. Às vezes, eu me sinto tão só, tão triste, que eu quero conquistar algo para mostrar para alguém que eu sou alguém importante. Então, o que Isaías está falando? Olha aqui, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que não vai te satisfazer. Você pode ter a melhor casa, desde que o seu intuito não seja mostrar para os outros que você tem uma melhor casa. De repente, você mora em uma casa pequena. E o seu sonho é mudar de casa, ter uma casa grande. Ah, mas eu estou pecando? Não. Você tem uma necessidade, você está ali vendo que aquilo que você tem, você pode melhorar a sua qualidade de vida. Mas não para mostrar para alguém que você comprou uma casa melhor do que o outro. E, infelizmente, no nosso meio existe muito isso. Nós queremos para mostrar para alguém que nós temos. E aqui, Isaías está falando o quê? Que nós não devemos gastar o nosso dinheiro nisso. Então, essa carência que nós temos, qual é a sua motivação para o bem que você quer? O importante é que é a motivação certa, a motivação correta. Se eu estou buscando algo que eu preciso para me satisfazer algo, uma carência que precisa ser trabalhada, é uma motivação errada. Agora, se eu estou buscando pão com o intuito de ser abençoado e abençoar outras pessoas também, é uma motivação correta. Nós vamos ver um exemplo de Paulo. Paulo, quando a gente vê a caminhada de Paulo, nós vamos ver que Paulo, se fosse olhar hoje, falar assim, Paulo era um pobre coitado, em termos financeiros. Paulo não tinha nada. E muitas pessoas nem olhar para ele. Mas foi o maior pregador, missionário. Deixou aqui, né, há décadas, exemplos da vida cristã. O propósito dele. E ele diz lá em 2 Timóteo 4, ele diz o seguinte, 4:7. Quando Paulo fala esse versículo aqui, ele está falando de algo que ele viveu. Ele está falando, olha o seguinte, eu passei fome, eu passei dificuldade, eu tive provações, mas eu venci. Venci em quem? No Senhor. Eu proclamei o Evangelho. Eu andei, eu combati, ele diz assim, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é um versículo que a gente vê muito, né? A gente faz a coroa e manda entregar, né? Combati um bom combate, né? Mas o que significa isso aqui, combati um bom combate? Ele aqui está fazendo o quê? Uma avaliação do seu passado, da vivência dele com Deus. Ele não precisou de riquezas para suprir carências. Porque para ele falar, eu combati um bom combate, ele entendeu o propósito da vida. Ele entendeu que a vida dele pertencia ao Senhor. Que o Senhor era o pão dele, o Senhor era o alimento dele. E esse alimento não só um alimento espiritual, mas um alimento material. Porque Paulo passou fome. E a providência de Paulo veio de quem? De Deus. Nós não estamos aqui falando que você não tem que correr atrás, trabalhar, ganhar, comprar um carro, trocar de carro. Mas qual é a sua motivação? Todas as coisas estão liberadas para nós. Aqui fala, na palavra do Senhor, fala que nós vamos comer o melhor dessa terra.
Então, nós temos direito a um carro bom, nós temos direito a uma casa boa, nós temos direito a um emprego bom. Mas qual é a minha motivação para ter um emprego bom? Ele vai servir para quê? A minha roupa cara, qual é a motivação dela? Se for uma coisa que eu tinha condições de comprar, e comprei, achei bonito, comprei e pronto. Agora eu vou lá, né, coloco silicone para todo quanto é lado, né? Aí coloco a minha unha toda, aí coloco aquelas roupas apertadinhas e vou para a igreja. Qual é essa motivação? Essa motivação é a motivação correta? Eu posso fazer uma cirurgia, mudar algo em mim. Mas qual a minha motivação? De repente, eu preciso, eu tenho um excesso de peso, preciso de perder. Motivação correta. Vou fazer uma cirurgia, motivação correta. Como nós vimos aqui, a nossa irmã testemunhou aqui, que ela precisou de fazer por questão de saúde, e ela está linda, maravilhosa, né? Acho que ela nem está aqui. Acho que ela está lá embaixo. Ah, não, ela está ali. E olha que benção, o filho acompanhou, né? Eu falei com ele, falei assim, olha, seja de Deus, porque Deus tem uma mulher para você dele. Então, você tem que ser dele, né? Porque se a gente orar para Deus mandar uma esposa, eu vou orar para o meu filho para Deus mandar uma esposa, que seja de Deus. Mas o meu filho não é de Deus, então? Então, qual que é a sua motivação para aquilo que você quer? Aí eu quero cortar o meu cabelo, quero arrumar todo, né? Para quê? Né, os homens, vou fazer a barba, vou arrumar tudo, porque quando eu passar perto das mulheres, eu quero motivação errada. Eu vou comprar um carro, né? Porque eu não sou tão bonita assim, mas vou comprar um carro lindo, maravilhoso, e quando eu passar de carro, todo mundo vai olhar para mim e vai falar, nu, né? Vai até me chamar de lindo, maravilhoso, porque vai olhar para o carro. Motivação errada. E dentro dessas motivações erradas, há algo que precisamos entender. Sempre há uma carência. Sempre há uma carência. E nós precisamos entender que essas carências, elas são tratadas em Deus, não com bens materiais. Paulo não abriu mão de viver o verdadeiro evangelho. Aí, de repente, você diz assim, mas eu tenho que ser pobre para servir a Deus? Não, você tem que ser o que Deus quer que você seja. Se Ele quiser que você seja pobre, aí... Se Ele quiser que você seja pobre, o pessoal fala assim, aceita que dói menos. Porque não adianta você querer buscar, porque ele vai falar, eu não quero, é aí que eu quero você. E uma prova disso... Eu vi um testemunho de um pastor de Brasília e eu achei muito interessante. Ele fala sobre mestrado e vida cristã. Esse pastor foi fazer uma viagem missionária, igual a viagem que nós temos aqui. Nós temos, pastora, porque a gente tem que falar, né? Nós temos aqui, porque não morreu, né? A gente tem que ir lá, né? Tem que criar coragem aí, e fazer. Então, ele foi fazer uma viagem missionária igual as que nós fazemos aqui. Então, ele foi lá para o sertão, olha só, do Seridó. Existe mesmo, isso é verdade, não estou falando mentira, não. No Rio Grande do Norte. Ele ficou 10 dias. Então, esse pastor tinha essa congregação lá no sertão do Seridó. E ele foi para lá. Então, quando ele chegou lá, ele juntou com o pastor e falou, pastor, me dê aqui alguns nomes de algumas pessoas que eu quero ir visitar. E ele foi lá visitar o irmão João. Aí você já imagina, quando fala assim, né? Ele foi lá visitar o irmão João, no sertão do Seridó. E ele chega ali, naquela casa, quase nos últimos dias, ele chega e pede água. E o irmão João diz para ele, olha, eu não tenho água no pote, ou seja, eu não tenho água que você possa beber. A água aqui é suja, né? Olha aqui. Ele não tinha água no pote. Nós temos aqui uma garrafinha de água, né? Disposta aqui para nós.
Em tudo dai graças. Então, ele falou, olha, eu não tenho água no pote. Que era aquele pote onde eles colocavam água que podia beber. E o pastor entra ali e começa a conversar com o irmão João. Aí conversou, orou. E esse irmão João era membro dele, membro da igreja dele. Porque ele era de Brasília, mas a igreja é uma congregação. Ou seja, ele era o pastor do irmão João. Então, ele chega ali e conversa e tudo. E todo o tempo o irmão João, de cabeça baixa, conversando com ele. No finalzinho, ele diz para o irmão João, olha, eu te vejo logo mais na igreja. O irmão João vira para ele e diz, olha, pastor, eu não vou à igreja. Ah, mas por que você não vai? Olha para os meus pés, pastor. Eu não tenho um sapato para ir na igreja hoje. Os irmãos vieram tão de longe e eu não vou, não tenho sapato. Olha para a minha calça, pastor, a calça toda rasgada, eu não tenho como. E Deus vai e fala com o pastor, tira o seu tênis e dá para ele. E ele olha e fala assim, Senhor, eu não estou ouvindo. Tirar o meu tênis? Esse tênis é dos Estados Unidos. É um tênis caro. E eu vou tirar esse tênis e dar para ele. Eu custei comprar esse tênis. Aqui no Brasil nem vende esse tênis. E eu vou tirar meu tênis e vou dar para ele? Não, eu não estou ouvindo. E é desse jeito mesmo que ele fala. Então, ele foi e falou assim, veio aquela coisa na mente dele assim, já sei. Irmão João, qual que é o seu número? Ele falou, agora eu pergunto para ele qual que é o número. O meu sapato não vai servir nele. Pronto, acabou, fechou. O irmão João falou assim, olha, eu não sei porque eu nunca calcei um sapato. Aí o Senhor tocou no coração dele e falou, é o número dele. Aí ele olhou, pensou, e falou, não, meu tênis tão caro. Eu fui lá nos Estados Unidos comprar esse tênis. E eu vou tirar esse tênis e dar para ele? Aí ele tirou o tênis e entregou para o irmão João. E ele diz que o irmão João, conversando com ele, diz o seguinte, eu escrevi algumas coisas aqui para eu não esquecer, porque é tão profundo. Ele diz assim, o pastor faz a pergunta para ele, você é feliz, irmão João? Ele disse assim, muito. Aí ele disse para o pastor, olha, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar uma pizza, mas eu sei que Jesus é o pão da vida. Eu nunca tomei uma Coca-Cola, mas eu sei que Jesus é a água da vida. Eu nunca fui ao shopping, nunca entrei no shopping, mas eu entrei no Santo dos Santos. Eu não tenho roupas, mas sou lavados no Santo do Santo. Aí na minha casa não tem energia, mas Jesus é a luz da vida. Eu não tenho água no pote, mas Jesus é essa água. A casa mais feliz do mundo, aí ele conta, começa a falar da situação dele, mas ele coloca Jesus para cada momento ruim, que nós analisamos como momento ruim, ele vê como bênção na vida dele. Ele fala, eu sou feliz. Irmão João diz que para entrar na casa dele, você tinha que abaixar a cabeça, porque é aquelas casas pequenininhas, né? E um irmão de lá, depois, abençoou o irmão João, que eu não sei quanto tempo foi isso, porque eu vi, mas não sei a data certinha. Eu só sei que comprou uma casa para ele de 35 mil reais. E o irmão João começou a estudar e se tornou pastor. Eu quero dizer o seguinte, antes de conhecer Jesus, o irmão João antes de ser rico ou de adquirir um tênis, o irmão João já conhecia quem é Jesus na vida dele. A dificuldade o via ver esse Cristo que muitas vezes nós precisamos ver. Esse Cristo que trabalha em nós de dentro para fora. Esse Cristo que nos dá não só bênçãos materiais ou cura física. Nós cantamos que Jesus curar, se Jesus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele é Deus da mesma forma. Mas muitas vezes a nossa forma de pensar não é essa. Nós clamamos a Jesus porque queremos a cura de todo jeito. E qual é o motivo da enfermidade? Porque para tudo tem um motivo.
Se você está aqui, o Senhor te trouxe aqui hoje, por um motivo. Porque Ele tem algo a falar ao seu coração. Não porque a pastora Marilene está aqui pregando, mas é porque o Senhor separou o dia de hoje para estar aqui tocando no seu coração para que você seja alguém em Cristo. E você pode me dizer, mas eu já sou alguém em Cristo, mas nós estamos no mais de Deus. E o mais de Deus eu tenho que ser quebrada, eu tenho que ser moldada, eu tenho que estar na motivação correta. A minha motivação é Cristo, independente do que eu sou. Eu posso trabalhar, posso adquirir riquezas, mas essas riquezas que eu vou conseguir, para quê? Se eu vou ao supermercado e vejo uma senhora já de idade pedindo um pacote de café, eu estou morrendo de vontade de tomar um café. E olha que café hoje em dia está caro, né? Eu brinquei com meu genro e com minha nora, ainda bem que vocês não tomam café. Minha nora não. Brinquei com meu genro e com a minha filha, ainda bem que vocês não tomam café. Aí eles falaram, mas por quê? Eu falei, porque café está caro, filho. Aí eles começaram a brincar, falaram, você só toma chá, chá é fácil, arruma umas folhinhas lá, faz um chá, né? Na casa da minha mãe, então, tem um monte de folha. Erva cidreira, e é mais saudável, né? É mais barato. Então, olha só, eu estou com muita vontade de tomar café. Aí, essa senhora, eu até entrei lá para comprar o café, e na hora eu falei assim, vou levar um outro, né? Depois o senhor falou, é esse que você toma? Eu falei, nossa, eu gosto de mim, né? O senhor está sempre fazendo isso comigo, e de vez em quando o senhor usa o Gilson, né? Eu falo assim, não vou fazer isso não, ele olha para mim e fala assim, eu vou lá. Aí eu falo assim, é Senhor, né? Você não vai, mas ele manda outro. E qual que é o melhor? Você ir ou esperar o Senhor mandar o outro e você ficar aí com, me desculpa a expressão, a cara de tacho, né? O Senhor mandou eu ir e eu não fui. O Senhor mandou fazer e eu não fiz. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Nós temos que estar na motivação correta. Nós precisamos entender o que Cristo significa para mim e para você. Eu preciso ver Cristo agindo em mim de dentro para fora. A cada dia as pessoas têm que olhar para mim e falar assim, não, ali, a cada dia eu vejo uma pessoa diferente. Mas diferente é o quê? Mudada para melhor. Porque esse é o Cristo. Gente, olha só, Paulo não tinha nada, mas imagine quando Paulo passava, gente... Mesmo aquelas pessoas que julgavam, mesmo aquelas pessoas que batiam nele ou levavam para a cadeia, aquelas pessoas deviam olhar para Paulo e sentir um certo temor. Porque ali inalava o que? O cheiro, o perfume de Cristo. Queridos, esse perfume de Cristo, ele tem que estar em nós, como diz, né, impregnado aqui, ó. As pessoas têm que ver em nós o cheiro de Cristo. A presença de Cristo, a presença do sobrenatural. Qual é a sua motivação? Por onde você tem andado e o que você tem buscado? Você tem buscado para quê? Para o seu próprio interesse? Deus não tem compromisso com isso não, porque Ele diz aqui que ia nos dar o que? O pão de cada dia. Deus não é nosso empregado para que nós possamos adquirir riquezas nesse mundo e só prosperar. E muitos cristãos hoje em dia estão prosperando de forma errada, roubando. E não conseguem entender que é pecado. Roubando do irmão. Às vezes tem aquele irmão lá que está juntando um dinheirinho para comprar algo, aí vem aquele, né, que é mais esperto, se diz mais esperto, mas não é esperto não, porque um dia vai prestar conta com Deus. Querido, tudo que eu fizer nessa terra, tudo que você fizer nessa terra, um dia o Senhor vai nos pedir conta. Nós, como cristãos, devemos abrir os nossos olhos espirituais e viver o verdadeiro evangelho. Porque Paulo, quando ele fala que, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé, ele está falando, olha, eu sofri, eu fui humilhado, eu sofri perseguição, mas hoje eu sei para onde eu estou indo. Eu fiz o que o Senhor me ordenou que fizesse aqui na terra. Talvez naquela época, a gente vai falar assim, mas naquela época realmente tudo era diferente, tudo era mais difícil. Tudo era mais difícil. Hoje, para a gente abrir mão de alguma coisa, a gente passa perto das pessoas, são tantas pessoas pedindo, né?
A gente passa e fala assim, nossa, eu já abençoei tanta pessoa, não vou abençoar essa não. Ah, não, todo dia é um que passa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todo dia é um que te passa pedindo. Mas o Senhor toca no seu coração para abençoar um daqueles. Mesmo que você não abençoe todos, alguém que o Senhor fala, não, vai lá agora e abençoa essa pessoa. Aí eles saíram dali e fez. O problema do que ele fez lá é igual dízimo e oferta. A Bíblia fala o quê? Trazei. Trazei. Agora, o que vai ser feito é problema de quem vai administrar. Nós somos uma igreja séria. Estou falando da seguinte forma. Se eu me preocupar em trazer, ou onde estão colocando, eu vou me perder pelo caminho. Vou perder as bênçãos do Senhor. Agora eu trago. O problema é de quem vai administrar. O que vai fazer ali, se vai gastar na obra, se não vai gastar, problema. Se vai colocar no bolso, o problema é Deus, é a pessoa e Deus. E nós precisamos entender, você abençoou alguém, está abençoado. Nós temos este poder de abençoar as pessoas, não só com o financeiro, mas com a palavra da vida eterna. Com esse Jesus que transforma. Nós temos que mostrar um Jesus que nos dá não só o pão, só o alimento, mas um Jesus que nos dá o alimento espiritual, um Jesus que cura a nossa alma, um Jesus que transforma o nosso interior, um Jesus que cura qualquer situação, um Jesus que cura não só o corpo, nós pedimos muito pela cura do corpo. E, às vezes, sabe, queridos, eu fico pensando assim, será se eu parar de pensar na dor que eu estou sentindo e começar a glorificar a Deus e a pensar no Senhor de outra forma, eu acho que eu vou viver até melhor, porque eu não vou ter tempo de pensar na minha dor. Eu não vou ter tempo de ficar olhando, para as coisas que estão acontecendo comigo. Eu vou ter tempo de quê? De buscar o Senhor, de buscar a presença do Senhor. Então, eu desafio você que está aqui nesta noite, a olhar para o autor e consumador da sua fé. Eu desafio você nesta noite a buscar a Deus pela motivação correta. Eu não sei o que você está passando, não sei qual a situação, não sei como você vive, não sei qual o seu pensamento, mas essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. E o Senhor falou ao meu coração também. Você pode viajar? Foi o que eu falei antes. Eu falava assim, eu vou falar aqui, Eu estava viajando, os irmãos falaram assim, mas você está falando, você está viajando. Aí eu vou virar para você e vou dizer, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então ele falou que eu podia descansar também. E preciso. Mas eu não posso também sair todo mês, não, vou viver. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Hoje vai ter um culto uma reunião de sexta-feira, que eu falo aqui, toda vez que eu venho pregar aqui, eu quero ver essa igreja toda no culto de sexta-feira. Gente, o que eu vou fazer, Senhor? Orar mais. Quero essa turma toda aqui no culto de sexta-feira. Quem está comigo, gente? Quem está comigo? Ih, o pessoal custou levantar a mão, ficou assim, Quem vai estar comigo nos cultos de sexta-feira? Gabriel? Ô, Gabriel, conta aí quem levantou a mão, Gabriel. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, Gabriel. 5, misericórdia. Ô, Gabriel, nós temos que orar mais, irmã Eliane, os diáconos. Nossa oração está pouca, irmã Tânia. Nós precisamos buscar o Senhor mais. Nós precisamos buscar o Senhor com a motivação correta. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa restaurar as nossas vidas. Que o Senhor possa mudar a nossa atitude. Eu gostaria que os meninos cantassem aquela música Junto ao Poço, não sei qual o horário. Nós vamos ter um momento de oração. E eu não sei qual a sua motivação. Mas se você está buscando o Senhor com a motivação correta, glória a Deus. Glória a Deus. Porque, de repente, nós falamos aqui, você pode estar dizendo, isso não é para mim. Eu estou precisando de algo e preciso de uma porta de emprego. Não é pecado nós pedirmos essas coisas. Pecado é ter para mostrar para alguém que eu tenho. Ou ver alguém, como nós vimos aqui o irmão João, passando dificuldade, nunca calçou um sapato. Imagina o pé daquele irmão, Imagina, nunca calçou um sapato. Mas Deus mandou um homem
de Brasília com o sapato dos Estados Unidos para abençoar o irmão João. É isso que Deus faz. É o pão na hora certa. O Senhor falou, não, agora o João vai sair da situação em que ele se encontra agora. Olha como Deus abençoa. Deus trabalhou no coração do pastor, porque o pastor falou assim, gente, foi 30 minutos de aula. Foi 30 minutos de aula. Eu aprendi tanto com o irmão João que eu saí de lá em lágrimas. E o irmão João também foi tão abençoado que o Senhor usou o pastor para que a vontade dele se cumprisse na vida do irmão João. Porque o irmão João se tornou um grande pastor, pregador do evangelho. Porque ele saiu dali onde ele estava, ele conseguiu uma casa, que o irmão deu ele uma casa, ele teve condições financeiras de sair do estado em que ele estava e de hoje, com certeza, testemunhar o que Deus fez na vida dele naquele dia. 2 testemunhos num dia só. Imagina a família desse irmão. Imagina os irmãos da igreja ouvindo esse testemunho. Olha, eu não tinha nada, eu não tinha água para oferecer. E eu imagino esse pastor contando essa história. Eu fui abençoada por uma história que foi contada talvez há meses atrás. Eu fui abençoada, eu fui edificada. Eu aprendi que eu preciso doar, eu preciso dar, eu preciso buscar o reino do Senhor, indiferente do que eu tenho ou do que eu não tenho. Então, olha só quanto aprendizado. Quando alguém se converte, se entrega a Jesus, não é só ela que ganha, não. Tanto a igreja como as pessoas que vivem ao redor dela são abençoadas. São vidas sendo transformadas e compartilhando o amor de Cristo. É isso que o Senhor quer para nós. Eu não sei qual a sua situação, mas eu quero te dizer que saia dessa zona de conforto em que você se encontra. Comece a buscar a Deus. Se coloque diante de Deus. Qual é o seu trauma? Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? Se derrame diante daquele que está neste lugar. Se coloque de pé neste lugar. O Senhor muda qualquer situação. Clame neste momento, aproveite esse momento, a oportunidade que nós estamos aqui, como igreja, num único propósito, buscando o Deus verdadeiro. Nós somos mais que um.